Olá, tudo bem? Glória a Deus por mais esse dia que nós estamos aqui aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus, né? Glória a Deus porque você está assistindo esse vídeo, então você quer aprender, você quer se alimentar da palavra de Deus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre as promessas de Deus nas nossas vidas. Deus fez muitas promessas na minha vida, fez muitas promessas na sua vida, mas será que você está ouvindo a voz de Deus? Será que nós estamos dentro do propósito? Será que nós estamos no caminho certo para receber, para as promessas se cumprirem na nossa vida? Deus promete e Deus cumpre, mas nós precisamos estar atentos, nós precisamos ouvir a voz do Pai, nós precisamos entender o direcionamento dele para a gente conseguir alcançar, para a gente conseguir chegar à terra prometida. O que ele promete, ele quer fazer, mas existe um meio do caminho, existe um processo, existe um caminho a ser percorrido para isso. Noé, quando veio o dilúvio, ele tinha 600 anos de idade. Pensem comigo quanto tempo Noé ficou esperando chegar o dilúvio. Deus falou que ia acontecer e demorou anos e anos e anos até que aconteceu. Enquanto isso, Noé fez o quê? Ficou de braço cruzado, encostado lá, esperando Deus cumprir. Deus falou que vai fazer, então ele vai fazer quando for da vontade dele. Não. Noé esteve atento à voz de Deus e continuou trabalhando conforme Deus ia falando. O que Deus falou para ele fazer? Para ele construir a arca. E ele foi construindo. Então percebam, entre a promessa e a concretização do milagre, da bênção, da promessa que Deus fez, existe o meio do caminho. E esse meio do caminho, essa caminhada é que faz toda a diferença para que se cumpra o que Deus prometeu na nossa vida. Você está caminhando em direção a essa promessa ou você está de braços cruzados esperando acontecer? Quando Davi já estava, a palavra de Deus lá em 1 Reis nos conta essa passagem, essa história. Quando Davi estava já bem velhinho, quase no seu momento de morte, Adonias tentou ser rei. Davi era o rei, estava à beira da morte e alguém ficaria reinando depois dele. Mas já estava escrito, já estava preparado que o rei seria Salomão. Então o que aconteceu? Já havia a promessa que o rei seria Salomão. O que aconteceu? Adonias quis se intrometer no meio da promessa de Deus, digamos assim. Adonias quis ultrapassar no meio do caminho, do processo. Ele quis ser rei. Ele se intitulou rei. Ele começou a sacrificar, a fazer as coisas que o rei deveria fazer, porque ele queria ser o rei. Mas o que aconteceu? Betseba foi lá até Davi, que estava quase morrendo, e falou: meu rei, está acontecendo assim, assim, assim. O Senhor não disse que Salomão seria o rei? Adonias está lá querendo ser rei. Entende? Ela foi no processo, ela foi tentar resolver aquele problema, ela tomou uma atitude, ela descruzou os braços, abriu seus olhos e foi viver conforme Deus tinha mandado. O que poderia ter acontecido ali? Existia a promessa de Salomão ser o próximo rei, mas Adonias se intrometeu na frente nesse processo. A promessa iria se cumprir se Betseba não tivesse saído do lugar dela, não tivesse ido conversar com Davi? Não. Adonias teria sido rei, provavelmente. Adonias teria reinado por muitos e muitos anos e Salomão ia perder o reinado dele por muitos e muitos anos. Talvez, pensando aqui, né? Mas o que devemos trazer para a nossa vida? Você precisa tomar uma atitude. Eu preciso tomar uma atitude. Mas Deus já prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, Ele quer cumprir. Existe o tempo certo de Deus, como lá na Arca de Noé. Mas existe o processo, o caminho, a caminhada. E para isso nós precisamos estar ali, coladinhos com Deus, entendendo os comandos do Pai. Para que a promessa se cumpra, você precisa seguir os comandos de Deus. E para isso nós precisamos às vezes tirar algumas pedras do nosso caminho. A pedra aqui no caminho de Salomão era Adonias. E ele tirou. Ele resolveu o problema. Qual é a pedra que está no seu caminho que está te impedindo de avançar em direção à promessa de Deus? A pedra no seu caminho pode ser uma vergonha, pode ser uma dúvida,
Ah, será mesmo que Deus está usando aquela pessoa para falar comigo? Mas será que eu vou ser feliz desse jeito? Mas será? A dúvida, o medo. Medo de não conseguir, medo de não alcançar, medo de não ver, medo de não pegar, medo de perder. Medo pode ser. Pode ser uma pessoa, a pedra no seu caminho. Qualquer coisa que te impeça de avançar, qualquer coisa que esteja te parando, qualquer coisa que esteja querendo parar a sua caminhada com Deus, é essa pedra que está no meio do caminho. Então, tire essa pedra do meio do caminho. É a preguiça? É uma ferida do passado? É uma ofensa? O que é? É um sentimento de injustiça? Mas não deveriam ter feito isso comigo? Não deveriam ter falado isso para mim? Qual é a pedra no seu caminho? Isso é uma intimidade sua com Deus. Você precisa orar e pedir para Deus tirar as pedras do seu caminho. Reconheça quais são as pedras. Peça para Deus tirar do meio do caminho. E não permita que nada te impeça de avançar. Para que você consiga alcançar a promessa que Deus fez na sua vida. Amém? Um beijo e até a próxima.